santa, suma origem, todo bem, todo ser, toda beleza, toda vida se mantém. Nossos filhos adotivos, pela graça consagrados, nos tornemos templos vivos, a você dedicados. A Trindade imensa e una, vossa força tudo cria, vossa mão que rege os tempos, antes deles existia. Aqui, só da Fina, eu quero colocar aqui o nome de duas crianças, né? Filha da Rosimeire, que é uma colega nossa, aluna nossa aqui, o nome dela é Stephanie, e também pela Maria Luísa, né, que é neta de uma colega nossa do outro grupo, e o Pedro tem 6 meses, está entubado no hospital, está com uma virose muito forte, de uma amiga minha lá do Manaus. Então, vou colocar o nome dessas 3 crianças em oração aqui para a saúde, né, que eles recuperem a saúde rapidamente, porque criança, quando sofre, pai, mãe, avó, tio, tia, parente, todos sofrem juntos. Né? É isso aí, obrigado. Seu microfone está desligado, Davi. Então, que essa mão da Trindade que rege os tempos, que nos guie, nos guarde, nos ilumine, nos proteja, e nos dê a saúde, e a saúde para essas crianças que você acabou de mencionar, né? E que nos ilumine a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Posso pôr os slides? Pode pôr, apesar de que eu vou falar algo antes, mas pode pôr, pode deixar que eu vou falando assim. Então, eu fiquei devendo uma resposta para o Ciro. O Ciro está aí? Não sei se Estou sim, professor. Sim. Não só para o Ciro, mas para os outros também, né? Que você me perguntou sobre o pecado, né? Original de Santo Agostinho. Então, eu verifiquei que foi a primeira exposição sistemática em Santo Agostinho, né? Mas São Paulo já falou, né, do pecado original, em 2 capítulos, nos Romanos, nos Coríntios, já falou do pecado original, mas em Santo Agostinho ficou sistematizado, né, e depois que surge o dogma, né, do pecado original, e que também serviu esse dogma para aumentar o poder do controle da igreja, né? Porque havia uma promiscuidade sexual muito grande. Então, era também preocupação da igreja com tudo isso. E, de certa forma, controlou um pouco, né? Às vezes, a igreja exagerando um pouco, depois, nos últimos tempos, ficou mais suave nesse aspecto, né? Mas que, no momento, foi de suma importância, né? Essas colocações aí do Santo Agostinho também, nessa rigidez, tá? Então, acho que ficou mais esclarecido, né, a pergunta que você tinha feito a semana passada. Com certeza, muito interessante isso. Vou dar uma procuradinha em São Paulo, porque essa eu realmente não me lembrava. Eu lembrava de Santo Agostinho, mas muito obrigado. São Paulo, Romanos 5 e 6. Né? Então, que ele fala bastante sobre o pecado, tá bom? Se você descobrir alguma coisa a mais, pode me falar, tá bom? Com certeza, muito obrigado. Então, nós falamos
sobre Santo Agostinho, a semana passada, e agora o último, São Tomás Aquino. Pode colocar a próxima. Então, São Tomás Aquino, ele dá continuidade à obra de Santo Agostinho, porque ele morreu e ficou inacabada, né? Então, depois de muitos anos aí, de séculos, ele pega esses documentos e dá uma continuidade, né? Então, São Tomás Aquino, ele era de uma família nobre, e os primeiros estudos dele foram no Castelo de Monte Cassino, em Nápoles. E também, em Paris, ele foi discípulo de Alberto Magno, né, que era um dominicano e doutor da igreja também no século XIII. Então, São Tomás completou essa obra de Santo Agostinho e ele estabelece a distinção das pessoas a partir das processões. Um procede do outro, né? Formas distintas de um provir da outra. E analisa as relações entre elas, né? E as pessoas divinas são subsistentes, né? Ele chega a essas conclusões, permanentes e eternamente relacionadas. Então, não é uma relação que começou e parou, ela continua sempre, eternamente, né? Então, é um único Deus, e uma única natureza divina, Deus uno e trino. E ele escreve também a Suma Teológica, que eu até tenho essa Suma, mas não passei da primeira página, gente. Ela é bastante complexa, mas é muito interessante, sabe? Quem gosta de ler, procurar pesquisar, assim, a Suma Teológica é algo muito profundo. Convém conhecer um pouco dela. Próximo. Então, hoje, nós vamos ver os concílios, né? Os concílios de 314 até 787, né? Que foram esses concílios convocados para combater as heresias. Então, e a história também dos padres, né, da igreja, formam uma coluna vertebral da igreja, né, do trabalho, do magistério. Eles é que deram essa força que nós temos hoje da igreja conciliar, né? Até o Papa Paulo VI disse certa vez que quem não ama a igreja não ama Jesus Cristo, uma vez que a igreja é seu próprio corpo místico. Então, todos nós formamos esse corpo da igreja, que é uma família, em que família, às vezes, a gente se desentende em alguns pontos, tem ideias diferentes, mas depois se acerta. Então, é esse corpo do Cristo, que está também sempre em movimento, sempre em crescimento. Então, nós temos que ter amor por essa igreja que nós participamos e que é o corpo do Cristo. Então, os primeiros concílios, de 325 a 451, que foram Niceia, Constantinopla, Éfeso e Calcedônia, eles tiveram um papel significativo, né, porque eles definiram importantes pontos da nossa fé, né, e aí não deixaram dispersar, né, combatendo heresias, né, e ouvindo as opiniões dos padres da época, os estudos. Então, aí se formou essa coluna forte até hoje. Próximo. Olha, aqui eu fiz uma tabela, não está muito boa, eu sempre quero melhorá-la, mas não consegui ainda.
não sei se dá para enxergar, ou se não der, vocês têm ela na apostila, né? Acho que dá para enxergar melhor. Então, os concílios de Nicéia, 325, Constantinopla, 381, Éfeso, 431, Calcedônia, 451, né? Mas o primeiro concílio foi o de Jerusalém. Esse concílio de Jerusalém, ele foi feito porque havia alguns pontos que Paulo e Barnabé discordavam, né? E Paulo achava que não precisavam ser circuncidados aqueles que já eram, né, já da igreja, né? Então, não precisavam no cristianismo ser feito isso, né? E outros achavam, como Barnabé, que os vindos do paganismo deveriam passar pela circuncisão e depois do batismo, né? Então, esse concílio esclareceu que não, que aqueles que já eram circuncisados ou circuncidados, que não tinha problema, né? Poderiam ser batizados. E os pagãos não precisavam passar por esses dois batismos. Então, foi esclarecido esse concílio aí, foi no ano 49, em Jerusalém. Depois, Constantino, né, que era um imperador na época, ele percebe que o cristianismo estava se expandindo muito, né? E então ele queria ter um certo controle sobre o cristianismo. Aí ele faz um edito, ou édito, né, nos anos 313, dizendo que não existiria mais perseguições, né, e que os cristãos ficariam livres para manifestar a sua fé, né, livremente. Então, foi uma conquista do cristianismo, mas as perseguições ainda continuaram, né? Só depois com outro imperador aqui, o imperador Teodósio, né, que a religião oficial do Império passa a ser a religião oficial do Império Romano. Mas, com Constantino, ainda o Império tinha outra religião, mas não interferia na religião de cada um, porque eles eram obrigados a seguir a religião do Império, né? Então, a partir dessa data aí, foi liberado. Próximo. Bom, o concílio de Nicéia, dos anos 314 a 335, durou 21 anos, né? Então, os concílios eram demorados, não é assim, ó, vamos fazer o concílio, tudo fica resolvido rapidinho, né? Mas ficavam estudando todo até se definir. Então, a confissão de fé contra Ário, que era a igualdade de natureza do filho e do pai, porque ele achava que um era maior que o outro, né? Então, define que Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado não criado, consubstancial ao Pai. Então, vocês devem ter notado que é da nossa profissão de fé. Hoje, né, já se definiu nesse concílio aí de Nicéia. Então, define solenemente a fórmula, creio em Deus Pai. Que antes era Deus, não se falava em Pai, né?
então, define Deus Pai. E fixou também a data da Páscoa, que ia ser celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia da primavera, né? Isso no hemisfério norte. E até hoje continua sendo assim, né? Então, tudo que foi definido lá dos concílios também, é como os padres, são várias páginas que falam sobre o concílio, e aqui eu fiz um resumo só colocando os pontos que foram decididos, mas aí é interessante ver os concílios, a história, como tudo ocorreu, né? Então, quem gostar de estudar aí os concílios é bem interessante. Próximo. Então, depois veio o concílio de Constantinopla, os anos Constantinopla, o primeiro, foram 2, em 381. Então, nesse concílio, esse eu não sei quanto tempo demorou. Não anotei, eu não sei quanto tempo, mas normalmente demoravam vários anos, né? Então, a confissão da divindade do Espírito Santo e condenação de todas as heresias arianas. Então, Jesus não era da mesma substância do Pai, que Arion dizia, né? Que o Pai era de uma substância e o Filho de outra. E macedonistas também, de Macedônia, que era o bispo, né? Ele negava a divindade do Espírito Santo. E aí esse concílio desmente as ideias dele, né? E o concílio define solenemente que o Espírito Santo é da mesma natureza do Pai e do Filho. Aí nós temos o símbolo niceno-constantinopolitano do nosso credo. Próximo. Depois vem o concílio de Éfeso, nos anos 431, que define que Cristo é uma só pessoa e duas naturezas. Então, define o dogma da maternidade divina de Maria, contra Nestório, que era o patriarca de Constantinopla, que não acreditava, né? Então, que Maria é mãe de Deus, que nós já vimos, né? Que é a mãe de Deus Jesus, Theotokos. Então, condenou, esse concílio condenou o pelagianismo de Pelágio, que negava os efeitos, novamente, aí do pecado original. Então, o pecado original, Deus criou o homem sem pecado, né? A sua imagem, a partir dos primeiros que começa a introduzir o pecado no mundo, né? Então, eles não nasceram com o pecado, mas né, nessa hereditariedade aí que vem depois o pecado original. Então, todos, né, com Adão, tem esse pecado. Próximo. Tem uma coisa aqui sobre... Então, no concílio, eu esqueci de falar, no concílio de Nicéia, que ficou definido também a data da Páscoa e a promulgação da lei canônica, logo no primeiro concílio de Nicéia. Esqueci de acrescentar isso daí. Então, no concílio de Calcedônia, dos anos 451, ele define a afirmação das duas naturezas
na única pessoa de Cristo, contra o monofisismo de Eutíquides de Constantinopla, que ele negava que Cristo tinha duas naturezas. Então, aqui fica definido também que que Jesus era homem e Deus. Próximo. Então, o segundo concílio de Constantinopla, nos anos 553, então, as principais decisões foram que não há uma única hipóstase, que é pessoa, que o nosso Senhor Jesus Cristo é um na Trindade. Aquele que foi crucificado na carne, nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeiro Deus, Senhor da glória e um na Santíssima Trindade. Toda a economia divina, vinda de Jesus, o projeto de Deus na história, é obra comum das três pessoas divinas. Quando Deus cria o mundo, ele não está sozinho, ele cria Jesus e o Espírito Santo, com as três pessoas. O próximo. E o concílio de Constantinopla, que foi nos anos 681, então vocês percebam como que foram anos e anos de estudo, né, de decisões, e releituras de tudo, e de heresias, né? E até hoje, muitas vezes, se discute, né, certos pontos, né? E pode ser que um dia alguma coisa seja diferente, ou melhor, não que seja diferente, mas que seja melhor explicada, né? Então, as principais decisões de Constantinopla III. Condenação do monotelismo, que é uma heresia defendida pelo patriarca de Constantinopla, denominado Sérgio, que nós já vimos, né, essa heresia, que ele afirmava haver uma só vontade em Cristo. Então, ele negava Cristo, Deus, e Jesus, o homem, né? Então, o concílio ensinou que Cristo possui duas vontades e duas operações naturais divinas e humanas, não opostas, mas cooperantes, de sorte que o Verbo feito carne, ele quis humanamente, na obediência a seu Pai, tudo o que decidiu divinamente com o Pai e o Filho e o Espírito Santo para a nossa salvação. Então, as três pessoas divinas decidem a mesma coisa. Não há um conflito, vou dizer, olha, um queria que fosse de uma forma, outro queria que fosse de outra, né? Isso não acontece, porque é uma relação de amor, e quando há relação de amor, há entendimento, né? Então, Constantinopla define também tudo isso. Próximo. Aí depois vem Nicéia II, em 787. Olha, viram, 787 anos depois, ainda estavam definindo, né? E nesse período não foi assim, foram todas as heresias e já foram resolvidas, né? Elas continuavam mesmo com os concílios, né? Mas pelo menos tinha-se como se
segurar essas informações, né? E não ficarem perdidas e desencontradas. Por isso que Constantino logo convoca o concílio para definir tudo isso. Constantino foi, apesar de tudo, assim, ele foi uma mente um pouco conturbada, né? Não foi só esse Constantino, mas tiveram outros, né? Mas esse é o que foi o imperador, né? Mas ele, ao mesmo tempo que foi bom para o cristianismo, né? Porque cessaram as perseguições, aí começam a construir igrejas, né? O cristianismo vai tomando corpo, mas ficou uma igreja muito imperial. Ela fugiu um pouco aquele cristianismo dos primeiros cristãos, né? Ficou imperial. Mas hoje o Papa Francisco tenta quebrar um pouco, né? Dessa postura imperial de igreja, mas que volte aos primeiros cristãos, né, que tinham tudo em comum, que repartiam tudo, né? Então, houve muitos erros, né? A igreja errou, mas também acertou muito, né? Então, por isso é santa e pecadora, né? É isso. E Nicéia, então, 2, contra os iconoclastas, eram contra as imagens, né? Então, define esse concílio que há sentido e liceidade na veneração das imagens, pois o Verbo se fez homem, carne, imagem, né? Então, São João Damasceno, ele foi um grande defensor das imagens, porque às vezes nós ouvimos pessoas de outras religiões, vocês adoram a imagem, né? Então, nós não adoramos a imagem, mas aquilo que ela representa, né? Tem um outro sentido, e Jesus se fez imagem, o corpo é a imagem da pessoa. Próximo. Bom, foram esses os concílios, então, que definiram toda a nossa igreja, esses que nós vimos, né? Também, se quiserem aprofundar, é muito bom para conhecerem melhor do que aconteceu nesses anos todos de concílio, principalmente o Vaticano II, né, que aqui nós não vamos falar sobre esses concílios, né, porque a finalidade é falar só esses da definição, né. Então, a comunhão trinitária como crítica e inspiração à sociedade humana. Então, essa comunhão trinitária, ela não está só lá no símbolo, né? Ela não está só lá, Pai, Filho, Espírito Santo, entre eles, mas ela está em tudo e em todas as coisas, em todas as pessoas, né? Então, a sociedade humana, a Trindade, ela é uma imagem dessa, né? A sociedade humana é uma imagem dessa Trindade, né? Então, que todos sejam como tu, Pai. Estás em mim, para que eles estejam em nós, e o mundo creia que tu me enviaste. João 17, 21. Próximo. Então, a comunhão trinitária também é uma base para a libertação social integral. Então, tudo o que acontece no mundo, né, é exemplo deveria ser aquela trindade, exemplo daquela trindade, daquela que é família, daquela que é amor,
né, daquela que é unidade na diversidade, né? Então, a base para a libertação social integral é a Trindade. Esta unidade trinitária, ela é integradora e inclusiva. É um convite a realizarmos o mesmo na sociedade humana, sanando o que está doente, libertando o que está cativo, perdoando o que está ofendendo a comunhão viva. Essa integração deve se mostrar agora, no já de nossa história, superando as rupturas da comunidade. Nós não devemos esperar a vida pós-vida, né, para dizer, olha, vamos fazer uma sociedade maravilhosa, toda de amor, toda de liberdade. Né? Nós temos que começar essa vida aqui e agora, né? Porque é essa vida que vai dar continuidade para a próxima, né? Vamos passar para outra vida, exercitando aqui, perdoando aqui, fazendo comunhão aqui, comunhão trinitária. Próximo. E às vezes nós vamos para a missa, ou participamos de tudo, né? Então nós ficamos com uma ideia um pouco fechada do símbolo trinitário, né? Olhamos para o símbolo, sabemos Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas tem que levar para a vida, né, esse exemplo trinitário. Levar para a sociedade, levar para nossas igrejas, para nossas paróquias, né, essa comunhão, né, na diversidade. Então, a pessoa humana é a imagem da Trindade. Está em Gênesis 1:27. A imagem e semelhança de Deus. Cada pessoa humana, homem, mulher, revelam traços da Santíssima Trindade. Então, quando eu falei que nós temos o gene dos nossos pais aqui da Terra, temos uma espécie de gene também divino, da Trindade. Então, nós somos imagem da Trindade. A família humana também é um símbolo da Trindade, porque cada pessoa na família é uma, é diferente, é diversa, mas é uma família, né? Então, um deve respeitar o outro e respeitar as suas diferenças. Nas igrejas também, né? Nas paróquias, né? O relacionamento, né, deve ser de respeito com as diversidades. E, quer dizer, seria ótimo que fosse, nós sabemos que nem sempre é assim, né? Então, queremos que todos sejam iguais, queremos que todos façam as mesmas coisas do mesmo jeito que nós queremos, somos meio autoritários, assim, né? Temos essa tendência de ser, mas precisamos nos espelhar na Trindade. Então, cada pessoa humana carrega no seu agir os traços das três pessoas divinas. Toda pessoa humana nasce de uma família. A família se constrói sobre a comunhão de amor. É a primeira expressão da comunidade humana. Trindade. A gente às vezes não pensa que a Trindade está assim em todos os lugares, né? Próximo. A sociedade humana, também, como imagem da Trindade. A pessoa humana se insere dentro da sociedade humana, né? A sociedade constitui um poderoso sinal da Santíssima Trindade na história. A sociedade não foi feita diretamente por Deus ou pela natureza. Ela é resultado de três forças que atuam em conjunto e de maneira permanente.
Então, Deus não entregou tudo pronto. Ele deixou para nós criarmos, para nós percebermos, porque se tivesse tudo pronto, tudo resolvido, nós seríamos como bonecos, autômatos, né? Não, ele nos dá essa liberdade de descobrirmos na nossa sociedade tudo o que ela precisa, de observar a Santíssima Trindade, a Igreja do Alto, como eu falei. Né? A Santíssima Trindade é a Igreja do Alto. Próximo. Então, há 3 forças que regem aí a sociedade. A força econômica, aqui o econômico não é da economia divina, né? É da economia mesmo, né? Onde se organiza a produção, reprodução da vida. Pelo econômico passa a sustentar a vida. Né? A vida econômica é que gere tudo isso. Que garante alimento para quem tem fome, né? Que é uma realidade profundamente humana e espiritual, porque todos precisamos de alimento, precisamos de organização econômica para vivermos bem, tanto físico como espiritualmente. E da força política também nós precisamos. Então, é pela política que nos organizamos socialmente, distribuindo o poder, as profissões, as responsabilidades. Deveria ser uma maravilha, não é? A gente sabe que não, porque as pessoas pensam só em si. Na política, vão pensar só nos seus benefícios, né? Quando deviam pensar na sociedade. Nós não podemos parar de lutar por essa sociedade ideal, né? Então, pela política, nós criamos as relações humanas e projetamos as instituições necessárias para fazer funcionar a sociedade, né? Para fazer as necessidades materiais, espirituais das pessoas. Na política, que deveria ser assim. E somos também movidos por essa força cultural. Pela força espiritual surgem os ritos, as religiões, filosofias, as artes, e todos os símbolos pelos quais expressamos nossos pensamentos e valores. Através das artes que nós nos expressamos, das religiões que têm as danças, os ritos, são criados pelos seres humanos, né? E isso que traz a felicidade, e os ritos também que criamos na nossa religião, né? Eles são significativos, né? E são a expressão humana, a maneira da pessoa mostrar a sua sensibilidade. Próximo. Então, a igreja é esse grande símbolo da Trindade, porque ela é uma unidade na diversidade dos fiéis. A igreja é comunidade de fé, de esperança, amor, que procura viver o ideal de comunhão. Se não é, procura, pelo menos, viver esse ideal, né? Ela implica em convivência, valorização de cada um, em sua individualidade. Cada um vai prestar serviço para a igreja de acordo com os seus dons, né? Então, eles são bem diversos. E, infelizmente, às vezes, alguns sentem inveja do dom do outro, né? E não percebe o dom que tem. Então, a acolhida da diferença, estabelecimento de relações nominais, e a ausência de formalidades, é como se fosse uma família, que deveria ser a igreja, e que fazemos tudo para que seja.
mas temos que ser mais acolhida. A acolhida nossa é muito falha, né? Precisamos acolher muito, principalmente aqueles mais necessitados, que acabam ficando distantes, né? Às vezes nem entram na igreja, porque nós achamos, não, ele não, só os puros que vão para a igreja. Né? Que, infelizmente, há essa mentalidade, né? Que são para os pecadores que é a igreja, né? Então, é para todos nós, somos todos pecadores, né? E estamos essas conversas são sempre muito interessantes, educativas, sim, Ciro. Isso é importante, né? Porque nós participamos, né? Muito da igreja, e nós sabemos como funciona, né? E há uma necessidade, principalmente pós-sinodal, né? Eu espero que alguma coisa mude, né? Porque, de repente, as ideias de mudanças foram só no papel, né? Então, temos que fazer valer essa mudança que precisamos, esse retorno à igreja dos primeiros discípulos, né? Próximo. Tá bom. Então, é isso a nossa igreja. Quero fazer algum comentário? Ah, a Ana veio. Agora estou te vendo aí. Pois é, professora. Dei bola em dois eventos, né? Desculpa aí. Alessandra... Eu abri a imagem sem querer, desculpa. Não. Alessandra... Boa noite, professora. Boa noite. Eu me perdi um pouquinho no começo. Depois de Constantino, agora me fugiu o nome, não sei se é Teodósio ou Teodoro, o imperador. Teodósio? Teodósio. Tá. Então, pelo que eu entendi, foi na época de... Oi? Terminaram? Foi só no imperador seguinte? Desculpe, mas cortou a sua fala. Podia repetir? Eu entendia, ao menos foi o que a gente ouvia, né? Que na época do imperador Constantino tinha cessado a perseguição aos cristãos e o cristianismo teria virado a religião oficial. Mas se eu entendi bem que a senhora explicou, não foi com Constantino, foi depois com Teodósio? Com Constantino, ele fez esse documento dizendo que os cristãos poderiam praticar a sua fé livremente, sem perseguições. Só que o império continuaria com a religião deles, né, sem interferir na religião dos cristãos, né? Mas só depois, no ano... Espera aí que eu vou pegar aqui, que eu não vou lembrar o ano, com Teodósio, que ficou a religião oficial nos anos... Sim. Então, eu acho que passam errado, que as pessoas costumam dizer que foi Constantino que colocou o cristianismo como religião oficial, então não tem nada a ver. Não, ele liberou só, né? Então, foi... Aí acabou a perseguição aos cristãos com ele. Não terminou assim, as perseguições não terminaram, né? Foi liberado, mas continuaram ainda as perseguições. As coisas não são assim, porque fizeram um documento que diz que agora vai ser dessa maneira, e todos vão obedecer. Não é bem assim. Sempre existem aqueles que ainda continuam perseguindo, né? Mas igual que
outro país, era para ter acabado a escravidão, mas ainda Então, existe, né? é feito assim, em câmera lenta, né? Então, foi nos anos de 380 que foi o imperador Teodósio que ele decreta o Édito de Tessalônica, né? Institui o cristianismo como religião oficial do Império Romano. E Teodósio governou de 307 a 337. Né? Eles eram parentes de Constantino ou não tinha nada a ver? Não, eu acho que não tinha nada a ver. Tá. Não Aí, sei, essa eu vou aí ficar te dizendo. não sem problema, só xeretice. Mas quando se fala da. Agora não sei se o nome é falar igreja ou falar basílica, me perdi. De São João de Latrão, que é considerada como a primeira estrutura física de igreja, foi cedido pelo Constantino ou também não foi? Não se sabe. Não sei. Eu não sei, teria que verificar. Não Tá vou bem. Obrigada, falar. professora. Tá, por nada. Ana Beatriz? Sobre essa questão dos concílios, na realidade, que fica discutindo a natureza do espírito, qual a natureza de Jesus, se são duas naturezas, se é uma natureza, se o Espírito Santo também é Deus, se não, sabe, essas questões da Trindade mesmo, teológicas, elas realmente o que eu fico sempre assim um pouco incomodada, até que ponto esses conceitos eram tão importantes, mas tão importantes, e afetavam a prática, que nem você no final agora da aula falou do conceito da Trindade, mas na realidade da igreja, hoje, concreta, né? Mas lá então, nesses concílios, como é que estava a igreja a ponto dela se aproximar tanto do governo, a ponto dela ser, no começo, tolerada e depois chegar a virar oficial? Sabe, eu misturei as duas bolas, né? Os momentos históricos com as questões das discussões teológicas dos concílios. Então, as perseguições eram terríveis, né? Mas cada vez que havia uma perseguição, o cristianismo se expandia mais, porque o perseguido fugia para outro lugar, e ali ele formava uma outra igrejinha, né? E ia se espalhando tudo sobre o cristianismo. Então, o Constantino ficou preocupado, porque se o cristianismo começa a se expandir, vai ficar maior do que a nossa religião aqui do Império, né? Então, ele resolve convocar esse concílio, olha, vamos chamar todos, vamos ver o que vamos fazer, né? Então, aí ele passa a fazer parte do cristianismo, né, também, e ele é o imperador. Né? Então, de certa forma, tem esse interesse. Parece que ele foi batizado depois. Né? Era meio conturbado, né? Pelo menos do que eu tenho lido, né? Era uma pessoa meio conturbada. Mas ele fez isso, aí começaram a construir aquelas igrejas, né? Maiores, maravilhosas, um investimento lá do império, né? Mas ele à frente. Até que ponto, aí precisa ver na história da igreja, que acho que vocês vão ter depois, não sei se é com o Jairo, com quem que ele vai entrar mais em detalhes sobre a história da igreja, né? Então, nessas perseguições todas, e depois que foram feitas as igrejas, né, ficou muito imperial, porque aí a figura do imperador se confundia com a figura do Papa, né? Então ficou meio confuso. Mas os cristãos não aguentavam mais, né, essas perseguições e aceitaram essa proposta aí do Constantino. Mas foi. Desculpa, pode terminar. Não, pode falar. Não, então, mas nesse contexto, até que ponto a gente
então, entravam as discussões teológicas sobre a Trindade, propriamente dito. É nisso que eu estou tentando entender o link. Então, eles, os padres da patrística, os estudiosos, né? Então, eles chegavam a essas conclusões, discutiam, né, uns com os outros, né? O assunto fervilhava, não foi assim, decidiu isso e pronto, né? Então, foram surgindo aqueles conflitos, e depois heresias, porque não que eles achassem, olha, eu vou aqui dizer uma heresia, não, porque eles acreditavam realmente naquilo que eles diziam, né? Então, foi assim, o movimento, né? As pessoas foram acreditando, foram adaptando as ideias, né? Foram passando, mas você vê 700 e tantos anos que nós vimos aí, né? De concílios para decidir. E depois disso tiveram outros, né? Que eu não coloquei porque o foco é esse, né? De falar agora da Trindade. Mas depois surgiram muitos outros, né? Naquela tabela que eu pus grande aqui, tem vários, né? E outros depois. E até o Vaticano II, né? Isso vai entrando na história da igreja e a gente vai aceitando, ou, como eu disse na aula passada, a maioria vê o símbolo trinitário, olha, Pai, Filho e Espírito Santo, pronto. O pai são 3 pessoas, um é o filho, outro... A pessoa fica assim, eu vejo por mim, né? Eu pensava assim, já era uma pessoa adulta, tudo, e não conseguia sair dessa ideia, porque não tinha ninguém que fosse me explicar, olha, explicar a Santíssima Trindade, o mistério, jamais vamos explicar isso aí que não dá para a gente entender, né? Para o ser humano entender. Mas pelo menos saber o mecanismo, como foi, como surgiu isso, né? O que diziam, quem que decidiu? Então, são aquelas perguntas, né? Que nós vamos fazendo e que vai entrando a história e vão explicando e às vezes modificando também conforme convém. Por exemplo, o Pai Nosso também, né, foi modificado a palavra, perdoai as nossas dívidas, né? Mudou para perdoar as nossas ofensas, aí ficou mais suavezinho, né? Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, porque aí você vai perdoar menos, né? Porque a dívida, eu tinha um professor, Pedro Vasconcelos, não sei se vocês devem conhecer, que ele dizia que o Pai Nosso tinha que ter ficado, perdoar as nossas dívidas mesmo, porque quando você fica endividado, explorado, endividado, você vira escravo. Então, é muito grave. Agora, ofensas é algo mais leve, né? Mas foi modificado isso, né? Tomaram essa decisão, e aí existe esse conflito de ideias, né? É um assunto complexo, é que o Ciro está falando. É complexo, Ciro. É difícil, é difícil. É. Oi. Tá. Então, é isso, é a história da igreja, a história do povo, a história, às vezes, interesses, né? Até hoje nós vemos. Olha, o sínodo diz que os padres precisam ser assim, 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 com o povo da igreja, né? Mas nem sempre isso acontece. Diz também, olha, os fiéis devem ser, assim, um ajudar os outros, cumprimentar, porque às vezes na igreja nós vemos assim, as pessoas sentam do lado e não olham para a cara do outro, né? Então, que sociedade é essa? Então, são coisas que precisam ser modificadas. Mas não é só na igreja, não.
Fora da igreja também. Você vai no elevador do prédio, o vizinho nem fala bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nada, porque você é um objeto que entrou ali, não é um ser humano. Então, infelizmente, nós vivemos numa sociedade assim. E a sociedade e a igreja são uma coisa só, porque as pessoas da igreja estão na sociedade, e a sociedade se mistura, né? Então, é complexo, sim, isso. Mas nós temos que melhorar e saber que mudanças vão ocorrer na igreja. A convenção é Sempre. pela igreja de cada um, né, professora? Oi? Eu acho que a partir de nós também, com essa consciência de igreja, o nosso comportamento também, não é? O próprio São Francisco de Assis, tem uma frase que eu gosto muito, que ele dizia o seguinte: toma muito cuidado com a sua vida, pode ser o único evangelho que as pessoas leiam. Então. Agora, Muito... ainda sobre a questão da conexão com a vida real, eu vou dar um spoiler, né? Porque como eu sou repetente, estou fazendo aula da teologia na segunda, a gente é engraçado, a gente está tendo aula de bioética e entrou na questão. Putz, eu sempre me lembro, como é que se diz? Eu não lembro do nome das heresias, mas era a questão de você olhar Deus só como divino, Jesus Cristo só como divino, e esquecer que tem o corpo. Aí fica aquela prática religiosa que só eu e Deus, eu e Deus, eu e Deus, esquece que o corpo faz parte da gente no nosso começo. E aí, quando eu estava na aula de bioética, eu pensando na aula de como é que se diz? O corpo, alma e espírito. Tudo começa a se misturar, as coisas ficam todas transversais, é muito legal isso. Mas, e daí eu falei assim, não, realmente, essas teorias sobre as heresias, acaba chegando, esbarrando na gente, sim, a gente só não vê. É importante quando você faz a teologia e leva isso para a vida, né? Para a vida, para as outras relações, né? Leva para a psicologia, como nós estamos conversando aqui com a Alessandra, e para outras áreas, né, do conhecimento, porque não está isolado, né? E o ser humano é o mesmo que está em todas essas outras áreas, né? É importante, é isso que é o crescimento, né? Que dá um crescimento espiritual, né? Você consegue fazer essa relação. Se você consegue, por exemplo, ver Deus no outro, né? Você consegue ver Deus no seu inimigo, né? Então já é um grande progresso. Né? É crescimento interesse pessoal, gente. As pessoas às vezes ficam muito ligadas, eu e Deus, realmente, e esquecem dos que estão ao redor. Né? Você tem que rezar na vida. Não basta só as orações, né? Se essas orações não são aplicadas na vida. Mesmo o Pai Nosso, né? Se perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos o que nos tem ofendido. Então, se for pensar bem, Deus não vai perdoar de jeito nenhum, que você está pedindo para ele, olha, é do mesmo jeito que eu perdoo o outro, tá? Então, como? Que oração é essa? Isso. Mais alguma questão?
Ô, Ciro, falar dessa questão aí que você falou dos papas, da hierarquia aí da igreja. Ah, não, essa é uma constatação curiosa, né? Talvez inspirado pelo Leonardo Boff. No momento em que Teodósio oficializa o cristianismo como religião de Estado, o Estado seculariza a igreja, ao invés da igreja sacralizar o Estado. Então, a igreja adota uma estrutura hierárquica que é absolutamente análoga à do Império Romano. Você tem o Papa, que seria correspondente ao imperador romano. Você tem os cardeais, que seriam o equivalente ao Senado romano, como órgão de apoio. Você tem os bispos como os equivalentes aos governadores das províncias romanas. Então, é um assunto muito interessante esse, de como a igreja absorveu essa estrutura secular, vamos chamar assim, que pode ter tido a sua importância para que ela se estruturasse e conseguisse crescer. Então, não é apontar o dedo e dizer, nossa, que coisa horrível, mas, por outro lado, levou a muitos desvios, como a própria professora estava comentando, né? E hoje em dia, nos últimos, talvez século, né? Eu vou esticar um pouquinho a mais, eu vou até um pouquinho mais para trás do Vaticano II, porque a gente já tinha papas preocupados com temas sociais, como Leão XIII, começou com a doutrina social da igreja, todo esse tipo de coisa. Tá? Mas é coisa muito recente, a igreja passou aí mais de um milênio sendo um poder real. Né? A origem da guarda suíça, que a gente vê, acha bonitinho no Vaticano, eram os mercenários suíços contratados pelos papas como exército. Então é uma história muito interessante. Mas chega, já falei demais. Tá certo. Mas será que na época, quando começou o cristianismo assim, eles conheciam como a gente conhece hoje a democracia e tudo, né? Porque, enfim, não sei se era muito mais fácil, não é fácil não, mas era mais familiarizado esse tipo de estrutura do que agora. Mas a igreja, lógico, teria que fazer diferente, né? A democracia na antiguidade não era uma democracia real, era uma democracia elitista. A gente não pode perder isso de vista. A gente ouve falar de Atenas, democracia não era bem assim como nós estamos vendo hoje, como nós tentamos viver hoje uma democracia universalizada, em que todos têm direito a voto, a veto e assim por diante. Exatamente, a participação. Mas ainda dentro dessa questão da hierarquia da igreja, é muito interessante que uma vez um policial ele fez uma tese sobre a aproximação, né, da polícia com a comunidade, né, com um outro foco, e ele falou, inclusive, do canal do enraizamento das igrejas junto à população, e embora o cara fosse evangélico, ele reconhecia que a única igreja efetivamente estruturada era católica. Sim. Só uma ilustração. Olha, eu estava pensando uma coisa aqui, né? A gente falou muito, tem elogiado muito o Papa Francisco, mas a gente precisa também reconhecer os avanços que foram feitos, por exemplo, a partir de João Paulo II. Até ele, os papas não pisavam no chão, andavam com uma sédia gestatória, né? Com aquela cadeira que eles eram carregados para lá e para cá. E João Paulo II, por exemplo, novo, quando foi eleito Papa, ele, acho que não sei se tinha 60 anos, acho que tinha menos do que isso, se não estou enganado, e ele quebra e rompe um monte de paradigmas. Então, tem aí muito trabalho, muita coisa interessante para a gente poder olhar em termos do que a igreja tem feito para se tornar cada vez mais humanizada, né?
Sem falar João 23, Paulo VI, o trabalho absurdo que ele teve para colocar o Vaticano II em andamento. Quem fez esse trabalho foi Paulo VI. As pessoas olham para Paulo VI, pequenininho, magrinho, nossa, um papa bobinho. Imagina, esse homem foi um gigante. Cada um teve a sua contribuição, né, para melhorar. Mas não é algo fácil de ser modificado, não. É com muita luta mesmo para derrubar esses modelos aí de... Então, hoje pode-se ficar comentando, né? Olha, isso da igreja, isso, aquilo, mas houve épocas que não podia falar nada. Não podia, porque nada ia ser modificado e o fiel vai, ele reza, ele dá a sua contribuição e fica calado, né? Porque também é pecado ficar criticando, pecado. Hoje, já, pelo menos isso, eu creio que é bem melhor, né? Do que tempos atrás, porque quando eu tinha 12 anos, que eu perguntava coisas para o padre da Bíblia, e ele falava assim, isso aí não é coisa para menina, isso aí é coisa para padre. Bíblia não é coisa para você ficar, né, falando. Fala, Ciro. A igreja se tornou tão descolada da sua missão original, que se a gente olhar, por exemplo, há 500 anos, época da Inquisição, existem casos relatados, não é invenção, de que, por exemplo, uma pessoa foi levada à Inquisição e à tortura porque ela disse num jogo de cartas que nem com Deus como parceiro os adversários iam ganhar dele. Né? Então a igreja se tornou disfuncional, aquela coisa do hipercuidado com a doutrina que acaba ultrapassando o limite. E um pouquinho, e se vocês me permitem, um pouquinho o que nós estamos vendo na sociedade hoje. Hoje é uma sociedade que tudo pode, mas não pode nada. Né? A gente tem os hiperfiscais, então é um ambiente complicado hoje. Mas pronto, já mudei de assunto, já voltei, esquece esse último pedaço. Imagina. É curioso, né? Parece que deu uma inversão, porque que nem João, acho que foi João 23, né, que falou que a igreja católica estava cheirando a mofo e tem que abrir as janelas, e os bispos não entenderam, foram abrir as janelas do Vaticano. Mas quando ele troca, não, acho que foi ele, né? Não, a missa não vai ser em latim, o povo tem que entender. Começou a fazer a celebração, não de costas para o povo, mas de frente, né? O próprio Jesus, na mesa da Eucaristia, ficou de frente aos apóstolos e tal. Agora, o que me assusta, tem um grupo que me colocaram lá, gente, como o pessoal está contra qualquer avanço que a gente tenha. Teve um lá que perguntou, mulheres, eu quero saber de vocês, minhas irmãs, vocês estão usando o véu na cabeça, essa lindíssima tradição, o que você acha? Eu fui a única que respondeu, eu falei, olha, não uso, atrapalha, esquenta, incomoda. E outra, isso foi uma imposição patriarcal. A melhor coisa é saber o que, para Deus, o que importa, o que eu tenho na minha cabeça e é o que eu ofereço para Ele. O adorno tanto importa. Mas, olha, umas ideias, assim, absurdas que você escuta lá. Eu, às vezes, tenho vontade de sair daquele grupo. Eu repasso a palavra lá, porque, olha, é tanta gente, mas Deus que me perdoe, uma mente de jirico, que, assim, agora que os papas avançam, os bispos avançam, o povo está regredindo. Ai, olha, só Cristo na causa. Olha, eu usei véu, porque era do Vaticano I, né? Então, usava véu branco, as moças solteiras. As casadas usavam véu preto. Olha, até isso era, quer dizer... Simbologia aí, professora.
Oi? E homem não precisava nada, podia mostrar a cabeça à vontade. A mulher tem que se esconder. Do Vaticano I, isso. Não, é muito curioso esse lance dessas regras, leis, que não levam a nada. Não podia entrar de calça comprida na igreja. Ah. Não podia. Quando Eu- ia para a missa, tinha que... Eu fico preocupada quando as pessoas se prendem muito a esse tipo de coisa e não pensam no valor da fé e a relação de Deus com os irmãos. Nem com o próximo, justamente. Eu fico pensando, um padre uma vez falou, ele já até morreu, chamava Cláudio Abreu, adorava ele. Ele dizia, gente, às vezes eu acho que Jesus Cristo vai voltar e vai dizer, eu tive que voltar porque vocês não aprenderam nada. Mas, olha, muitas coisas foram melhorando, muito lentamente, mas ao longo dos anos melhoraram. Precisam melhorar muito ainda. Eu sempre pergunto para os meus crismandos se eles alguma vez já viram um super petroleiro, que nem tem aqueles lá em São Sebastião, aqueles navios enormes que vêm carregados de petróleo. E quando um super petroleiro está a 100 quilômetros do porto, ele inverte o sentido de giro da hélice para poder parar. 100 quilômetros antes de chegar no porto, ele inverte o sentido do motor, senão ele não consegue parar. Tamanha a inércia que ele tem. Eu digo que a Igreja Católica ela tem uma inércia gigantesca. Então, é muito difícil você mudar alguma coisa que vem de uma tradição secular ou milenar. Né? E a gente precisa entender essa perspectiva. As mudanças precisam acontecer, sim. Esse olhar me faz admirar cada vez mais o próprio Vaticano II, que conseguiu implantar mudanças formidáveis, e a Igreja, como mãe, também acolhe os seus filhos mais rebeldes, né? Mais, menos, como é que eu vou dizer, alinhados àquilo que ela própria propõe como orientação, né? Que questionam o seu papel de mestra. É interessante. Mas a igreja precisa, sim, sempre estar modificando, melhorando, porque tudo está acontecendo muito rápido, né? E os jovens estão muito rápidos na frente. Então, se a igreja não acompanha a juventude, né, não acolhe, ela vai perdendo fiéis, né? Porque as pessoas vão envelhecendo. E se nós formos observar, a maioria das igrejas só tem muitos idosos. Algumas, sim, mantêm assim, muitos jovens, né? Mas é mais raro. A maioria são idosos. E os idosos vão morrendo, né? Os jovens morrem também, mas mais a probabilidade dos idosos, né? Então, se os jovens não forem acolhidos, a igreja vai perdendo, né? Se ela não se atualiza, não responde à altura das perguntas dos jovens, né? Das necessidades, e não tem um acolhimento bom, é preocupante isso. Professora, eu tô meio tagarela hoje, né? Mas eu me lembro muito bem de 1978, que foi o ano dos 3 papas. Né? Morreu Paulo VI, tivemos João Paulo I, com pontificado de 33 dias exatos.
e depois João Paulo II. Mas, curiosamente, durante os 33 dias do pontificado do João Paulo I, nasceu a primeira criança gerada por inseminação artificial, a Louise Brown. E foram perguntar para o Papa João Paulo I o que ele achava disso. A resposta dele foi uma lição absurda. Ele disse que ele saudava o nascimento de uma nova criança. Olha que delicadeza, É. não é? Olhou a vida, olhou a proposta. Uhum. Então, eu acho que são coisas assim que a gente precisa manter em mente quando a gente faz aquilo que a Alessandra escreveu, a frase de São Francisco de Assis, e muito legal, né? De tomar cuidado o que você faz com a vida, porque pode ser o único evangelho que as pessoas leiam. É, É isso. Muito legal. precisa muito cuidado, sim. Muito difícil, além da, né, igreja, é isso mesmo. E aí, Jairo, você é que vai dar a próxima história da igreja? Jairo? Sumiu. Acho que depois que vocês vão ter essa matéria, né, da história da igreja, vocês não tiveram ainda, né? Não, ainda não, professora. Então, não sei se é o Jairo. Jairo, Oi. é você que vai dar a história da igreja para eles? Provavelmente é o André. O André costuma dar a primeira e a segunda. Se não for o Padre Geraldo da terceira, serei eu. Mas ainda está para definir. Mas normalmente é o André. Porque a história da igreja, não sei, ela é dividida em 3 partes. Né? A primeira parte vai lá do início, lá do comecinho, as primeiras comunidades, até o Concílio Vaticano II. Depois, desculpa, até Trento, e depois a segunda parte de Trento até o Vaticano II. E a terceira parte é a igreja na América Latina, né? Incluindo Brasil, obviamente. Mas eu acho que talvez no segundo semestre agora, desse ano, já tenha a primeira parte, pelo menos. Não saiu a grade ainda, mas deve estar por aí já. É bom, porque assim já vai aprofundando, né, esses temas. Sim. Dá uma visão mais ampla da Trindade. Sim, sim. É porque, assim, né, o curso de teologia, quer dizer, são matérias são módulos que vão se agregando, né? Então, você vê pelas perguntas aqui, você tirou aqui escatologia, com antropologia teológica, ou teologia também com história da igreja, né? Então, essas coisas vão se fazendo também presentes. Né? Mas vamos por etapas aí que a gente vai compreendendo tudo devagar. Certo? Muito bom. Certo. E aí, conseguiu o Santo Agostinho? Não entendi. E conseguiram assistir o Santo Agostinho? O filme que eu mandei para eles. Assistiram? Quem assistiu o Santo Agostinho? Ou já tinha assistido, né? Porque às vezes já assistiu. A semana passada nós comentamos, né? E alguns não haviam assistido ainda. Muito bom. Muito bem, povo. Mais algum comentário, alguma colocação? Só uma coisinha, eu não encontrei o arquivo da aula 4 da Trindade. Na aula 4?
Eu achei 1, 2, 3 e 5. Só um pouquinho. Não sei se eu perdi. Se eu perdi, vocês me avisam, eu procuro de Então, novo. parece que, acho que o Jairo não tinha mandado ainda. Vamos ver aqui. A 4 foi a semana passada, e foi a que eu não tenho aqui, né? Foi da semana passada. Você mandou para mim. Isso. Eu tenho aqui, não, eu vou mandar, pode ficar tranquilo que eu estou mandando já. Tá certo. Obrigado, Ciro, por ter lembrado disso. Obrigado eu, Jair, pelo amor de Deus. Tá lá no grupo. Vou colocar no grupo e depois eu mando por e-mail também. Tá bom. Mais alguma questão? Ou não? Vamos encerrar? Já. Vamos. Deixa eu só ver aqui no caminho. Nós estamos aqui também iniciando a semana, e o Brasil já está no terceiro ano vocacional aqui acontecendo no Brasil. Eu penso que a gente poderia encerrar com a oração das celebrações, né, da oração que foi escrita para esse momento em que o Brasil passa com relação ao incremento das vocações, né? Pode ser? Eu tenho aqui, eu leio. Depois eu posso até colocar no grupo também para a gente ir fazendo e aproveitando também essa semana, que também é a Semana da Terra, né? Então, a oração diz assim: Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. 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 Obrigado, Amém. gente. Boa noite. Amém. Boa noite. Até a próxima. Obrigada. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Perdão pela palavra.